Primeiramente, bom dia a todos. É motivo de muita alegria estar aqui hoje. Por um simples motivo. Eu estive à Casa Espírita Francisco de Assis há 18 anos atrás. Quando cheguei aqui, não tinha nem esse salão aqui. Os mais antigos vão se lembrar, era do outro lado ali. E cheguei aqui num sábado à tarde, à procura de um tratamento, porque chegava aqui num estágio quase que obsessivo. E quando eu cheguei aqui à casa, eu fui muito bem atendida, muito bem recepcionada, e aqui fiquei por um bom tempo fazendo um tratamento. E no último dia desse tratamento, quando eu estava saindo da casa, havia um amigo meu, Jairo, que hoje não está aqui, ele está em São Paulo, é delegado lá. E ele veio me acompanhar durante o tratamento e na saída da casa, eu me lembro perfeitamente que o Dr. Aguinaldo estava fazendo uma palestra. E ao sair ali no portão, eu virei para o Jairo e disse: Jairo, um dia eu vou no Francisco de Assis dar uma palestra. E ele olhou para mim e falou: você não quer voltar e continuar o tratamento? E isso ficou na minha cabeça durante 18 anos. 18 anos. E hoje eu aqui estou. E às vezes na nossa vida é interessante porque nós queremos as coisas a curto prazo. E tudo que é a curto prazo, muitas vezes, não traz benefícios. A espiritualidade, o tempo da espiritualidade é outro, não é o nosso. Eu encontrei um amigo outro dia que me disse: Simone, eu conquistei coisas que fazem 30 anos que eu sonho, mas é o momento certo. Então nós não podemos ultrapassar alguns limites. Eu não estaria preparada para vir aqui há 5 anos, há 10 anos. Mas isso ficou no meu pensamento, de tal forma que me deu estímulo para que eu estudasse, para que eu pesquisasse, porque era um sonho estar aqui hoje. E hoje, no dia 27 de fevereiro de 2011, estou realizando meu sonho. Não sei se vou agradar a todos, mas hoje eu me realizo. E vocês também. O sonho que você tem, trabalhe em cima dele e conquiste-o, porque é assim que funciona. Então hoje é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. E alegria também por saber que há 18 anos atrás a casa não tinha essa dimensão física que tem hoje. E quando eu cheguei aqui hoje, eu fiquei tão feliz porque o Chico dizia uma frase que nós não podemos perder a essência da casa espírita, por maior que ela seja. E isso me deixou muito feliz, de ver que a casa não perdeu a essência. Que o carinho e a compreensão das pessoas aqui é a mesma. E isso é muito bom. Mas hoje, nessa manhã, nós vamos fazer um estudo diferente. Nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem há 2000 anos, porque o tema de hoje é o Sermão da Montanha. E se nós partirmos do princípio que Jesus já era o Cristo há 5 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo há 5 bilhões de anos, ele já olhava pelo planeta. Nós vamos compreender que para entender Jesus é um pouco complexo. Então, o Sermão da Montanha foi um estudo muito intrigante que me levou a 5 meses de estudo e tive que pedir ajuda para uma pessoa que entende o aramaico. E tive que estudar um pouco de aramaico, senão eu não ia compreender. Porque durante o estudo do Sermão da Montanha eu comecei a achar algumas incoerências, mas o que Jesus fala lá no capítulo 5 de Mateus, não tem como ter incoerência. Era Jesus que estava falando. Mas aí eu digo uma coisa a vocês,
A língua hebraica em aramaico, ela é rica em figuras concretas. Então hoje nós vamos fazer uma viagem lá para aquela região da Samaria. Lá para Galileia, aquele ambiente simples da Galileia. Nós vamos nos ver ali na Galileia, ouvindo Jesus falar e pronunciar o Sermão da Montanha. Sentir. Porque quando nós pronunciamos o Sermão da Montanha, é como se nós estivéssemos adentrando o coração do próprio Cristo. E muitas vezes passa despercebido determinadas coisas que nós lemos. Mas a doutrina espírita, ela nos abre um leque. E ao mesmo tempo que ela nos abre um leque, nós temos que prestar muita atenção. Porque eu disse anteriormente que a língua hebraica em aramaico é rica em figuras concretas. E aquele linguajar daquela região era uma linguagem o quê? Concreta. Não é a linguagem abstrata de hoje, do século 21. Se eu disser hoje, tem uma alma na minha mão, o que vocês vão entender? Nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde e nós não vamos chegar num denominador. Porque tem várias interpretações. Agora, naquela época de Jesus, se você olhasse e dissesse, tem uma alma na minha mão, significava que o indivíduo havia morrido. Olha como é complexo. E se não entender um pouquinho, não pegar o dicionário aramaico, o hebraico, a gente começa a se perder. Porque Jesus era muito sábio para a época, mas o povo da Galileia era simples e humilde, então ele usava as concretudes da vida, o que nós chamamos de realidades transcendentes. Veja bem, a coisa é complicada. Então nós vamos começar o Sermão da Montanha. E o Kardec disse uma frase que eu bati cabeça nela durante uns 2 anos para entender, que ele dizia assim: todas as vezes que nós lermos uma mensagem, nós temos que extrair dessa mensagem a sua essência e não desvalorizar as figuras de linguagem. Jesus sobe ao monte para falar para a multidão e assenta-se. Ponto. Vamos começar a desvendar a coisa aqui. Espera aí. Se Jesus sobe ao monte, para que ele vai se assentar para falar? É a mesma coisa que eu chegar aqui, subir em cima da mesa e sentar em cima dela. Não tem coerência. Quando Jesus sobe ao monte, ele elevou a vibração. Esse subir não é no sentido literal. Ele eleva a vibração. E ele assenta-se. Ele desce o nível vibracional para falar para a multidão. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu buscar lá o doutor Aguinaldo, trazer aqui e falar: doutor Aguinaldo, hoje o senhor vai dar uma palestra sobre os termos científicos da medicina. Muitos de nós não vamos entender nada, eu não vou entender, eu não sou médica. Então ele teve que descer o nível vibracional dele, para que aquela multidão entendesse o que ele estava falando. Senão eles não iam entender. Jesus sai da Judeia, os judeus tinham um poder aquisitivo muito bom. Eram intelectuais, eram inteligentíssimos, mas tinham um grande defeito: eram orgulhosos e vaidosos. Então Jesus podia ter pronunciado o Sermão da Montanha lá. Não, ele sai da Judeia e vai para Galileia. Mas aquele povo era simples demais, eles usavam como referência a pedra, o tijolo, eram as concretudes da vida. Como os judeus eram orgulhosos e vaidosos, e a gente sabe muito bem disso, ninguém consegue ficar por muito tempo perto de uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Por quê?
Porque o orgulhoso e o vaidoso, ele tem um grande defeito, ele julga pessoas. Ele te julga. Ele te julga o tempo inteiro. Então Jesus sai dali para não ser julgado e vai para aquele ambiente simples da Galileia, porque existe uma diferença entre os judeus e aquele povo simples da Galileia. Eles estavam com o coração aberto para entender Jesus. Eles queriam ouvir a mensagem crística e lá não. Aí eu comecei a entender por que ele sai da região da Judéia e vai para a Galileia. O que ele fala no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí? Vamos começar por reino dos céus. O que é reino dos céus? O Emmanuel disse uma coisa muito interessante, que o catolicismo nos atrasou aproximadamente 300 anos. Eu sei que a maioria de nós aqui, eu tenho também raízes católicas. Eu fui lá, fiz primeira comunhão, crismei, batizei, e a maioria daqui foi assim. Uma boa parte. E nós aprendemos lá no catecismo que o céu está em cima e o inferno está embaixo. É ou não é? Ela é professora de catecismo. E o dia que ela explica isso, a gente chega até a sair correndo mais cedo da escolinha. E o Kardec veio nos explicar que não existe altos e baixos no espaço infinito. Não tem como o céu estar em cima e o inferno estar embaixo. Mas o que é reino dos céus para nós espíritas? O irmão X, todo mundo sabe quem é, que é Humberto de Campos. Quando o Chico escreveu o primeiro livro dele, chamado Parnaso Além Túmulo, e ele escreveu esse livro para mostrar que existia vida depois daquilo que nós costumeiramente chamamos de morte. Gente, me desculpa beber água, mas eu estou com a garganta coçando. Ele escreveu esse livro para mostrar que existia vida depois da morte. E a família do Humberto de Campos processou o Chico achando que o Chico estava colocando coisas, poemas do Humberto de Campos e acusando-o de plágio. E o processo rolou na justiça durante 14 anos. E aí depois foi provado que tudo que o Chico arrecadava ia para entidades que ele mesmo mantinha na cidade de Uberaba. Mas o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 3, ele fala: Reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. A construção eterna que se realiza dentro de nós. Isso é reino dos céus. Olha que lindo. O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. A construção eterna que se realiza dentro de nós. Mas se o reino dos céus é isso, o que seria ser pobre de espírito? Nós, às vezes, temos uma mania, né, de achar que, às vezes, aquele indivíduo que está do nosso lado, às vezes ele foi infeliz em alguma coisa, a gente fala: meu Deus, coitado, ele é um pobre de espírito. Se você chamar ele de pobre de espírito, você está elogiando. Você não está ofendendo. Por quê? Porque o pobre de espírito é aquele que se posiciona perante Deus com aquilo ao qual ele recebeu. Sabe que por si só nada é capaz, mas que refletindo as leis divinas, ele vai ter. Essa é a missão do pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito, então? É o humilde. Então, quando você chama alguém de pobre de espírito, você está se referindo a ela como humilde. O que é ser humilde? É aquele que reconhece a sua pequenez diante do Criador. É aquele que por onde ele passa e com quem ele fala, ele retira uma lição para ele e para os outros. Ele
não é o centro da atenção, ele não se julga o centro da atenção. E mais, o pobre de espírito é aquele que não junta, mas aquele que utiliza. Quando eu digo juntar, eu não estou me referindo a bens materiais. Na ânsia humana de reter, nós acabamos retendo pessoas, possuindo-as. Nós queremos que aquela pessoa que está ao nosso lado reze a nossa cartilha. E não é assim. Essa é a ânsia humana. Nós temos a mania de achar que é o meu carro, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu, a minha profissão, o meu trabalho. Nada é nosso. Diz Emmanuel. Nada. E existia um sábio na época de Jesus. E esse sábio dizia uma frase assim: tudo que temos não nos pertence. Tudo pertence a Deus. Aprendamos a usufruir, a não a reter. É profundo. Esse sábio tinha 2 filhos. E um dia ele saiu para trabalhar. E ele, lá por volta da hora 9, ao sol do meio-dia, chega um amigo dele e da esposa com uma péssima notícia em casa. Ele não estava, só estava ela. Olha, os seus 2 únicos filhos desencarnaram num acidente. E o corpo de um está aqui e o do outro está aqui. Tem muitas mães aqui hoje. Eu não sou mãe, mas eu posso imaginar a dor que é perder um filho. Imagina você estar na sua casa, recebe uma notícia que você perdeu seus 2 únicos filhos. O que você faria? Sabe o que ela fez? Ela pegou o corpo dos 2 filhos, levou para dentro e esperou o marido chegar, daí 5 horas. Ela não avisou ninguém. E se ele era sábio, imagina ela. Ele chegou. E qualquer mãe, né, que o marido chegando em casa já ia dar notícia: olha, nós perdemos nossos 2 únicos filhos. Não. Sabe o que ela fez? Ela vai de encontro a ele e fala assim: eu posso te fazer uma pergunta? E ele diz: pode, claro. É verdade que todas as vezes que nós tomamos algo emprestado, nós temos que devolver? Ele: sim, necessariamente sim. Todas as vezes que você tomar algo emprestado, você tem que devolver. Ela olhou para ele e disse: Deus nos emprestou 2 filhos. E hoje nós vamos ter que devolver. Aí diz o Emmanuel, que se encaixa lá no Sermão da Montanha: nós temos que usufruir de todos os recursos que a providência divina nos põe às mãos, sabendo que nós não somos proprietários de nada, nós somos usufrutuários. O único proprietário é Deus. Nada é nosso. Nada aqui é nosso. E nós temos essa mania de achar que tudo é nosso. Nós somos usufrutuários. Nós não somos proprietários de nada. Tudo isso aqui é empréstimo. Vai ter que devolver. Então esse é o sentido do pobre espírito. É quando ela olha para o marido e diz: Deus nos emprestou 2 filhos. E hoje ele veio buscá-los. E isso é ser pobre de espírito.
Todos nós aqui somos pobres de espírito. Todos. E o dia que nós entendermos isso, Deus colocará nas nossas mãos recursos inimagináveis. Já aconteceu com vocês? Eu acho que já. Acontece com todo mundo. De você olhar para um lado, você não vê, você está numa dificuldade muito grande. Você olha para um lado, não tem ninguém. Você olha para o outro, você não vê saída. Você olha para frente, parece que os seus problemas é o maior do mundo. Você olha para trás, você se sente sozinho. Sabe aquela dificuldade que você passou e que você não vê saída? A espiritualidade sempre manda alguém. Vocês já prestaram atenção? Sempre aparece alguém ou alguma coisa para nos ajudar. Sempre. Às vezes aquele amigo, você está precisando de um dinheiro, você está precisando de um apoio, aparece. Porque a espiritualidade coloca ele. Isso são recursos inimagináveis que a espiritualidade coloca sobre você. Quanto mais você ama o semelhante, mais a espiritualidade ama você. É a dinâmica da evolução espiritual. Não tem jeito. Mas ele define o pobre de espírito. Mas ele continua o sermão. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos que serão chamados filhos de Deus. Aqui tem duas bem-aventuranças: o manso ou pacífico e o pacificador. Quando Jesus foi agredido injustamente, colocado na cruz, ele se fez manso. Por quê? Ele não esboça nenhum tipo de violência. Agora, quando ele está pregado na cruz, prestes a desencarnar, que ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele passa a ser pacificador. E aí tem uma diferença de grau. Os mansos herdarão a terra. Ele não disse isso? Por quê? Aqui não vai ser um mundo de regeneração? Vai. Quem que vai herdar a terra? Os mansos. A terra, os mansos herdarão a terra, porque o mundo de regeneração será habitado e feito por espíritos pacíficos. Quando eu estou dizendo pacífico, eu não estou dizendo inerte, aquela pessoa sossegada, aquele sujeito que a gente costuma dizer de pamonha. Não é esse. Esses herdarão a terra, porque a terra será habitada por espíritos pacíficos. Olha como não é tão difícil. Mas quem é o pacífico? É o amigo da paz. É aquele que, se ele não pode contribuir para o bem do ambiente, ele fica calado. É aquele que chega, está tudo desequilibrado. Ele olha, não pode ajudar, vai embora. Quantas vezes nós não temos nossos desafetos e a gente às vezes vê uma rodinha assim, falando sobre aquele desafeto, a gente fica louco, né? A gente quer entrar no meio da conversa e proteger para poder falar mal. O pacífico é o amigo da paz. Se ele não pode contribuir, ele vai embora e fica calado. E é difícil. A gente sabe que é difícil. O pacificador, ele não é apenas o amigo da paz. Ele é o promotor da paz. Ele promove a paz. Ele é o copiloto, ele é o bombeiro que chega para apagar o incêndio. Esse é o pacificador. Por que que ele é chamado filho de Deus? Porque muitas vezes ele vem à Terra. Para quê?
ele faz o serviço às suas próprias custas. Por isso ele é chamado Filho de Deus. Esse é o pacificador. Quem aciona o pacificador? A espiritualidade. Por uma coisa chamada filtro amoroso. Humberto de Campos fala isso. É canalizado um filtro amoroso. O que seria isso? Uma sogra, um exemplo prático, a sogra que não se dá com a nora. De jeito nenhum, as duas não combinam. O que a espiritualidade faz? Ela manda o filtro amoroso, o filho, o neto. Aí a nora já vai precisar da sogra, a sogra vai precisar da nora, porque é uma ajuda mútua, e ali elas já começam a se relacionar, a conversarem, isso chama filtro amoroso. Mas e quando o filtro amoroso não funciona? A espiritualidade tem o tempo dela. Aí vem a separação do joio e do trigo. E a queima do feixe. Aí foge do meu controle. Aí fica a critério de vocês. Como seria a queima do feixe da espiritualidade? Mantenha a sua paz. Neste domingo, não deixe que ninguém te tire do eixo. Passe um domingo abençoado. Seja um pacificador. Porque se alguém te tirar do eixo, você perde a razão. E quem perde a razão, perde a paz. O Kardec diz uma frase que se encaixa no Sermão da Montanha, nessas bem-aventuranças. A verdade é dura como um diamante, mais delicada como uma flor. Dura como um diamante porque ela resiste à eternidade. Verdade é sempre verdade. Delicada como uma flor porque ela pode não ser reconhecida hoje, mas será amanhã. Olha que frase forte. Quem é o pacificador? É aquele que cultiva a paz. Você acha paz do supermercado? Não, lá você compra tudo, menos paz. Paz é igual uma plantinha que você tem que cuidar, regar, adubar. Paz se cultiva. E como que eu faço para ter paz? Faço. Acorda de manhã, levanta, mantém o equilíbrio o dia inteiro, mesmo aqueles que vão pisar no teu calcanhar de Aquiles. Mantenha o equilíbrio. É o desafio do mundo de regeneração. É o desafio. Será que a gente não vai sair daqui e alguém vai nos tirar do eixo, vai nos fazer perder a razão? Vai! Claro que vai. Por isso que quando nós abrimos os olhos de manhã, nós temos que nos falar para nós mesmos: olha, eu estou acordando, eu vou levantar, vou me manter em equilíbrio, ninguém vai me desequilibrar hoje. É o desafio. E a gente vai ver isso lá um pouquinho mais para frente. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, porque a terra regenerada é um mundo de espíritos mansos. Quem é o manso? São aqueles que defendem a verdade com delicadeza, com sutileza, com equilíbrio, sem ferir o semelhante. Procurando sempre construir sem alvoroçar. Esse é o pacífico. É o manso.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas nós estamos lá há 2000 anos. Nós fizemos uma viagem hoje. Jesus não falou assim. O dicionário hebraico não. Diz que ele chegou lá e falou assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de comida. Eles não entenderam se Jesus falasse fome e sede de justiça. Ele falou fome e sede de comida. É a linguagem concreta entrando aí. O que mais nós ouvimos hoje é o discurso sobre certo e errado, justiça. Desde que nós estejamos estabelecidos. Senão, não é justiça. Tem que nos prevalecer. Então, quem é os que têm fome e sede de justiça? São aqueles que entenderam que só pode existir felicidade se estiver bom para todo mundo. Não pode estar bom só para mim. Tem que estar bom para todo mundo. Bom, lá em Mirassolândia a gente tem o pessoal que faz o tratamento. Normalmente chega o casal, aí o marido fala assim: olha, eu trouxe ela para fazer o tratamento, mas o problema está nela. Porque para mim está ótimo, não tem nada errado. Aí invariavelmente você faz a pergunta: tá bom para você ou tá bom para os dois? Matou. Ele nem aparece na segunda vez. Se ele for humilde, ele volta. Tá bom para ele, não tá bom para ela. Você tem que fazer a pergunta o tempo inteiro: será que tá bom para mim ou tá bom para os dois? Tá bom para mim ou tá bom para todo mundo? Se algo me agradar e desagradar a todos vocês, eu tô errada. Não é fome e sede de justiça. O que tem fome e sede de justiça, ele vive se perguntando: tá bom para mim ou tá bom para todo mundo? Mas o que é justiça? Justiça em doutrina espírita não se define. Justiça se sente, porque ela está relacionada diretamente com a palavra equilíbrio. É uma balança. Se está assim, tá bom para todo mundo. Se ela estiver desnivelada, tem coisa errada. Ela tem que estar assim. Mas como que eu sei se a balança está assim? Olhe para o espelho de manhã e pergunte assim: eu estou fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim? Isso é justiça. Isso é justiça. Justiça se sente, não se define. Mas bem-aventurados, porque eles serão saciados. Eu disse anteriormente, há uma dinâmica na evolução espiritual. Quanto mais você se preocupa com o semelhante, mais a espiritualidade se preocupa com você. Tem um poema do Fernando Pessoa que diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Quem é que tem fome e sede de justiça? É aquele que está preocupado com o semelhante. Aí ele vai ser saciado. Nem sempre o que a espiritualidade nos fala nos agrada, nem sempre é conveniente, mas invariavelmente é o correto. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o mundo. Ser misericordioso é um atributo, é um oceano, é infinito. Só que cada criatura só recolhe da misericórdia divina a parcela idêntica à sua própria misericórdia. É o vasilhame que você leva para o mar. O xícara, um caminhão-pipa. É um vasilhame. Então, o que é misericórdia?
É sentir a situação do outro. É se condoer com a dor do outro. É sentir o que o outro irmão do teu lado, nessa cadeira, está sentindo. E isso é ser misericordioso. Eu me lembro de um fato, uma vez no Centro Espírita Rodrigo Lobato, nós temos um casal de amigos lá em Mirassolândia que recentemente perderam o filho assassinado. E eles fazem parte do grupo de estudo lá. E eles começaram aí no centro. E teve uma palestra no Rodrigo Lobato e nós fomos assistir o Luciano Alcântara, de Lavras, Minas Gerais. E ao chegar lá, houve um sorteio de um livro. E o Luciano já sabia o que tinha acontecido com esse casal. Que eles tinham perdido o filho recentemente, tal, que tinha sido assassinado. E ele sorteou um livro e a moça que estava no banco da frente ganhou o livro. Quando ele olhou no fundo, lá estava sentado o nosso amigo, que tinha perdido o filho recentemente. Ele olhou para ela, olhou para o livro, falou, me dá esse livro. Vai lá na biblioteca e pega outro para você. Ele falou assim, fulano, vem aqui. Chamou ele lá no fundo, o pai. Falou, esse livro eu quero dar para você que vai te ajudar muito na recuperação. E no momento que ele abraça o pai chora muito. E ele começa a chorar como se o filho fosse dele. E aquilo emocionou de ver aquilo. Ele estava sentindo a dor que aquele pai estava sentindo. Isso é misericórdia. É sentir a dor do outro. Porque às vezes é muito fácil você ir numa casa levar uma cesta básica, alguma coisinha, mas senta lá e deixa ele falar e sente a dor dele. Sente a dor do próximo. Isso é misericórdia. Diz Emmanuel, o entendimento total da vida só Deus é capaz de entender. Se você conhecesse os processos que levaram uma pessoa a deletar o lar, você não omitiria opinião. Se você conhecesse os processos que levou alguém a agir, você não dominaria o outro. Misericórdia, ela está relacionada com uma história engraçada até. Sabe o que é misericórdia? No sentido bem fácil. Imagine que você bebeu a vida inteira, você vai ao médico. Você adquiriu uma cirrose. Chega lá, o médico fala assim, olha, eu não vou tratar de você porque você bebeu. O médico não está lá para falar o que é certo e o que é errado. Ele está lá para tratar o doente. Porque ele não está comprometido com julgamentos. Ele não pode julgar, ele tem que tratar. Porque a aprovação e a desaprovação não cabe a nós, mas sim a justiça divina. É ela que vai estabelecer os responsáveis. Não somos nós. Nós não podemos estar comprometidos com julgamentos, e sim com cooperação e auxílio. Porque quando nós nos preocupamos com julgamento, a nossa vida decai. É Deus, é a justiça divina que tem que estabelecer quem é culpado e quem é inocente. Não somos nós. Tem que cooperar e auxiliar, mas aquele sujeito está errado. Não é problema nosso. Nós temos que cooperar. O misericordioso é aquele que entendeu a fragilidade humana e mais, a sua própria fragilidade. É aquele que se enche de amor pelo semelhante. Ninguém gosta de metade do outro. Ou a gente gosta, ou a gente não gosta. Ninguém gosta de metade. Eu gosto das qualidades dele, dos defeitos eu não gosto. Ou gosta, ou não gosta. Guardem essa frase. Todo mundo é feito de entrelaçamento de luzes, que só os recursos dos milênios se encarregará de aperfeiçoar. Até lá, seremos entrelaçamento de luz. É muito forte essa frase.
Temos que encher os nossos corações de misericórdia. Porque se nós não enchermos o coração de misericórdia, nós não vamos conseguir lidar com as mazelas humanas. E a nossa vida vai se tornar uma verdadeira tormenta, se nós não conseguirmos lidar com as mazelas humanas. E ele termina dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos verão a Deus. O homem chegou à lua, contemplou as estrelas e disse: não vi Deus. E aí eu faço a pergunta a vocês: alguém aqui já viu Deus? Pode levantar até a mão. Alguém já viu Deus? Deus não se vê, não é enxergado pelos olhos, nem tampouco pela razão, porque o limitado não pode contemplar o absoluto, e o absoluto não cabe dentro do limitado. É a mesma coisa que eu for para o mar e levar um copo d'água e querer colocar toda a água do mar dentro do copo. Não tem jeito. Mas Kardec indaga aos espíritos o que torna progressivo a sua última encarnação. E ele responde: coração limpo, puro de coração. Esses refletirão Deus. Vocês estão entendendo porque quando a gente chegava perto do Chico, a gente se sentia bem? Porque o Chico refletia Deus. Por que todo mundo queria ficar perto do Gandhi? Por que todo mundo queria ficar perto de Madre Teresa de Calcutá? Porque eles refletiam Deus. E o evangelista João disse: Deus é amor, e o amor só se vê com o coração limpo. Quando nós purificarmos o nosso coração, Deus brilhará através de nós. Caso contrário, não tem jeito. Deus não usa de violência. Deus usa o tempo. Mas Simone, a gente vai ficar nascendo e morrendo até aprender? Não. Nós vamos ficar nascendo e morrendo até viver segundo aquilo que aprendemos. Mas eu posso ficar em cima do muro, lá ninguém me atinge. Pode. Mas se não descer, não vai ter mérito. Tem que descer. Porque o nosso progresso, a nossa evolução depende de um que te passa a rasteira hoje, o outro passa em seguida e te estende a mão, o outro te dá um tapa, o outro vem e te acaricia. Senão não tem evolução. Tem uma frase do Chico que diz: caminho da perfeição, caminho da evolução passa por uma coisa chamada próximo. Se não tiver próximo, não tem evolução. Não adianta recusar. O próximo tem que estar ali, para que nós possamos evoluir. Esse é o sermão da montanha, que tanto Jesus falou, e que hoje nós temos condições de ter outros livros nas mãos para poder interpretar. Mas eles não entendiam daquela forma, então tinha que usar uma linguagem concreta. E assim, não é só o sermão da montanha, é outros estudos, como o da mulher samaritana, só para dar um exemplo. Jesus vai pelo Vale do Rio Jordão, eu comecei a ver isso, que tinha também uma certa incoerência. Ele vai pelos vales e montanhas até chegar no poço, sendo que ele poderia ir pelo Vale do Rio Jordão, que ali tinha água fresca, ali ele gastaria 2 horas para chegar. Ele foi pelos vales e montanhas, que ali demoraria 6 horas. Por quê? Porque ele sabia que a hora que ele chegasse lá, a mulher samaritana estava retirando a água do poço. Sabe o que ele fala para ela? Ele fala assim: tu podes me dar um copo d'água? Ela olha para ele e diz: como pode um judeu pedir água a uma samaritana? Porque a gente sabia,
das guerras que existia, da briga que existe até hoje, né? E na época eram samaritanos e judeus, hoje são árabes e judeus. Eles brigam até hoje lá em Israel, né, lá na Palestina, por um pedaço de terra chamado Faixa de Gaza. É aquele povo lá, viu, da época de Jesus, é esse povo de hoje. Não vai pensar que é outros, não, é o mesmo pessoal. E ela se recusa a dar água para ele. E ele olha para ela e diz: se soubesses quem eu sou, não me daria o copo nem o balde que tens na mão, mas o poço inteiro. Ele não queria água, gente. Ele queria dar água viva para ela. E ela não entendeu. Ele não queria beber água. Ele queria dar a água para ela. Então, ao sairmos daqui, nós saímos do nosso lar, tem um vasilhame. E esse vasilhame vai conosco. E aí nós vamos ver se nós vamos encher ele, se vai ficar as bordas, se vai ficar pela metade ou se volta para casa vazio. Eu sei que nesta manhã vocês mereceriam ter ouvido algo muito mais brando e muito mais suave. Infelizmente, esse dom eu não tenho. Mas deixo aqui um abraço carinhoso e fraterno de toda a Casa Espírita Camille Flammarion, lá em Mirassolândia, e convidá-los a fazer o estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós estamos com apostilas de Minas, o pessoal mandando umas apostilas da Federação Espírita Mineira com o estudo aprofundado. Nós já estamos há 3 anos estudando e isso nos abriu muito a visão, porque nós começamos a entender profundamente alguns estudos do Evangelho. E que neste plácido domingo, ainda silencioso, o manto de Maria e o manto de Jesus possa cobrir a todos vocês com muito carinho e que vão abençoados pela espiritualidade ao retornar para os seus lares. Que Jesus abençoe a todos e obrigada pela paciência e pela bônus horas que fizeram de me aguentar falando. Muito obrigada.